Vamos começar então, pessoal. Boa noite para vocês. Deixa eu pegar o arquivo. Boa noite. Aí, Milton. Aula 5 hoje. Então tá. Bom, primeiro, viram que eu mandei as notas para vocês da outra disciplina de tecnologia dos materiais? Vi. A mais baixa foi a minha? Sim. Não. Sim. Pois é, a gente viu. Estamos... Ah, tá, peraí. Deu. Tava fechado o áudio aqui, não escutei vocês. Dá de botar recurso ou não? Hã? Tá de Dá de é botar- pior. Sim, Posso recorrer? pode Recorrer às questões? recorrer. Desde Ah, que convençam sobre a nota, pode sim. não, eu quero saber porque só eu fiquei com 7. Não, tô brincando, tô brincando. Não, mas pode me mandar ali, gente. Só não, claro, Não, tô brincando. Mas quem não tiver certeza da nota, só me manda ali separado nota, que aí eu explico separadamente, tá? Não, eu vou aceitar o 7. Eu vou aceitar o meu 7. Vai que tu corrige. Vai que tu corrige de menos lá, não, tá bom? Assim, então, tá bom Não, demais. vai aceitar o 7. Não, Vou vocês partem aceitar, de 10, tá? Vocês partem de 10. Quem tira menos é vocês, não sou eu. Não, por isso mesmo. Por isso. Não, mas o que eu reparei que foi um erro bastante comum, tá, gente? Aquela ali de marcar, tá? Referente aos corpos de CCC para CFC, tá? 90% botou que uma barra, né, sofrendo alotropia. O que é alotropia? Eu nem usei esse termo lá, tá? Mas a expressão certa seria alotropia.
Deixa eu aceitar o Bruno aqui já, conversa. Tá? O que é alotropia? É quando o material ele sofre uma mudança de fase, que é aquilo que a gente conversou, né? Chegando a uma determinada temperatura, a temperatura de alotropia, o metal passou da fase CCC, né? Que é cúbica de corpo centrado, para CFC, cúbica de face centrada. Tá? Qual é a diferença de um para o outro? A gente viu, né? O fator de empacotamento. Tá? Então, dizia ali, o material muda de fase a 300 graus. Sabendo que o material muda da fase CCC para CFC em 300 graus, o que aconteceria com a minha barra se eu chegasse a uma temperatura de 400 graus? Ou seja, passei um pouquinho a temperatura de alotropia, só para vocês terem certeza que ocorreu aquela mudança de fase, né? Quando a gente aquece o metal, ele sofre dilatação. Concordo que o pensamento seja esse, tá? Desses 90% errado, a maioria botou que diminuiu, que aumentou de tamanho, tá? Alguns botaram que passou da fase sólida para a fase líquida. A 500 graus, o ferro não funde, né, gente? Ele vai fundir lá a quase 1000 graus. Então, essa era uma possibilidade que não existia. A outra possibilidade é que ele passava para a fase gasosa. Se ele vai fundir a mais ou menos 1000 graus, a 400 graus, com certeza ele não vai virar gás, né? Ficou ali entre as duas, com ele diminuía o volume e ele aumentava o volume. Conforme eu estou aumentando a temperatura, realmente ele aumenta um pouco o volume, né? Porque ele sofre dilatação. Alex. Só que a partir do momento que ele sofre uma mudança de fase de CCC para CFC, né? O que impacta isso? Muda o fator de empacotamento. O fator de empacotamento de uma fase CCC é menor, tá? Que o fator de empacotamento da fase CFC, tá? O que é o fator de empacotamento? A gente falou muito sobre isso. É o quanto aquele corpo, né, ocupa de espaço. Ou seja, aquele que tem um fator de empacotamento menor, ele tem mais espaços vazios. E aquele que tem um fator de empacotamento maior, ou seja, ele está mais empacotado, ele tem menos espaços vazios, tá? Então, quando ele muda da fase CCC para CFC, na temperatura, né, de alotropia, quando eu passo, o metal ele contrai, ele diminui de tamanho. A gente falou isso em aula, né? Que ele vai dilatando, dilata um pouquinho, mas quando chega na temperatura de mudança de fase, ele contrai, ele diminui de tamanho. E a grande maioria botou que ele aumentava de tamanho, tá? Essa foi a questão, assim, que mais aconteceu erro ali, tá? Mas, em geral, eu acho que vocês saíram muito bem, tá? Essa era de marcar as discursivas. Quase todo mundo se saiu muito bem, tá? Alguns erraram também nos exemplos de baixo, médio e alto carbono, né? Que a gente conversou bastante ali. Tinha que numerar, né? Tinha exemplos práticos e do lado lá, baixo, médio e alto carbono. Aí os exemplos eram carcaças de carro. Carcaças de carro, gente, são feitos com baixo, médio ou alto carbono? Médio. Médio. Você tem certeza da sua pergunta? Não, acho que é alto carbono, né? Alto, eu considerava os trilhos do trem, que são, eu sei que o teor é bem alto dos trilhos do trem. Tá, então vou falar os 3 exemplos para vocês se situarem melhor, na verdade, que eu só falei um. Olha os exemplos que tinham. Carcaça de carro, trilho de trem e ferramenta. Ferramenta de corte de usinagem. Eram as 3 opções que tinham. Tá. Conhecendo essas 3 opções, carcaça de carro, trilho de trem e ferramenta, carcaça de carro, vocês acham que é qual? Eu acho, não, agora eu lembrei, tá? Eu acho que o carcaça é o baixo, não é? É o baixo. Eu sei que a gente acha, né, que o carcaça de carro é baixa, trilho de trem.
trilho de É trem alto. é média, Média. 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 É média média. e ferramenta, né? A ferramenta de corte, ela sim é alta, tá? Eu sei que a gente tem uma associação pensando assim, quanto maior o carbono, maior a dureza. Nossa, trilho de trem é muito alto. É sim, mas a ferramenta de corte ainda é mais ainda, né? A ferramenta de corte normalmente não é com aço rápido, Natália? São aços de alto teor de carbono. Alto teor. Teor de carbono, Ele né? é maior do que do trilho do trem. Com Meu Deus do céu. certeza. Claro. Porque senão a dureza não é tão alta. Por que Então que eu foi não posso fazer? Tá, sabendo então que o alto teor de carbono, né, deixa uma alta dureza no elemento. Por que que eu não posso fazer um trilho com alto teor de carbono? Porque ele tem que... Por causa das vibrações dele, né? Por causa das vibrações. Ele É. teria uma dureza muito alta, mas o trem, né, ele proporciona vibração. Os aços com alto teor de carbono, eles não suportam vibração, eles são extremamente duros, mas eles também são frágeis, né? É que nem a ferramenta de corte, ela é capaz de cortar, né? Ela usina. Só que quando a gente deixa cair no chão, ela praticamente se esfarela, né? Então eu não conseguiria empregar no trilho de trem justamente por causa da vibração, tá? Então aquilo ali justamente é para a gente tirar essa visão que a gente tem, porque realmente o trilho do trem é um metal muito duro, mas ainda assim é médio. O alto teor de carbono é usado especificamente assim, ó, em que eu quero alta dureza, mas consequentemente eu tenho alta fragilidade. Não consigo utilizar ele em muitas aplicações justamente porque na mecânica, né, quase todo componente mecânico gera vibração. Então, ele é pouco resistente à vibração. Então, eu acabo não conseguindo implementar ele, tá? Basicamente, foram essas duas aí. E as excursivas saiu todo mundo bem. Mas, caso queiram separadamente, tá? Vocês estão sempre livres para conhecer a prova de vocês, saber qual errou, qual acertou, tá? Só me chame ali, quero entender minha nota. Eu vou lá e falo para vocês, tá? Porque aí tá lá separadinho. Depois disso, nem quero mais passar vergonha. Não. A gente tá aqui para aprender, né? Se soubessem tudo, podia fazer só a prova lá no final do curso, né? Precisava assistir as minhas aulas, né? Vamos lá, então. Todo mundo recebeu suas notas, tá? Porque como são vários, vão mandando uma foto atrás da outra, eu procuro todo mundo, mas corro o risco de passar alguém ali, tá? Mas acho que não. Como eu mandei as notas e ninguém me mandou lá, eu não tenho a minha nota, então acredito que eu tenha corrigida de todo mundo, tá? Caso contrário, se pronunciem, né? Se 7 não roda, tá bom pra mim, então. Não, a média da escola é 6. Não, a mira é sempre no 10. A gente tem que focar no 10. Tá? Pô, dessa vez eu mirei no 10, só que eu tava o 7 mais pronto. Então tá, gente. O segundo trabalho que vocês me mandaram e podem me mandar até hoje, final do dia, eu vou ir recebendo até o final do dia, não toquei ainda, tô esperando terminar de receber. Mesma coisa, final de semana eu mando pra vocês, tá? Durante a semana fica complicado de conseguir corrigir. Mas final de semana eu tiro de novo e mando as notas para vocês de novo. Eu até te comentar uma coisa, Natália. Naquela tua verdadeira ou falso lá nesse coisa, eu acabei botando a letra C, viu? De botar V ou F. Não tem problema? Tinha que botar V ou F ali. Aí como eu tava olhando o exercício e acabei, disse, não vai ter como responder. Eu não vi que tinha como responder com V ou F. Aí eu coloquei por letra ali, não tem problema nenhum. Vamos analisar, né? Eu não tô me lembrando da questão exata. Se eu digo V ou F, tu me bota é a pressa. Eu ia dizer, não, se é V ou F, botar C fica complicado. Era a pressa mesmo. Tá, não, mas vamos analisar. Eu reparei bastante que vocês, não sei se foi a pressa no outro trabalho, tinha que marcar a opção, né? Era até isso que eu comentei com você, do CCC para CFC. Aí as opções eram 1, 2, 3 e 4. Mais de um me mandou B, C, D. Eu tentei seguir na mesma lógica ali, né? Tipo, A é 1, B é 2, C é 3, mas não consegui acompanhar muito, porque as opções eram 1, 2, 3 e 4. Eu recebi B, C, D. Eu disse, peraí, tá? Então, levei nessa lógica. Achei que o 1 era o A, o 2 era o B. Tentei acompanhar ali, tá? Mas se atentem a esses detalhes, né, gente? Não sei se alguém tem um intuito aí
Depois do técnico, vocês podem prestar concurso nível técnico, né? Aí, às vezes, por causa de um desatento ali, em vez de marcar B, marca 2, pô, perde uma questão, né? Então tem que ter uma atenção aí. Então tá, choradas pitangas, vamos começar nossa aulinha de hoje. Então, nós falamos sobre elementos de fixação e nós falamos sobre elementos de apoio, tá? Hoje a gente vai começar a falar dos elementos elásticos, né? Mais conhecidos como molas, mas na nomenclatura a gente cita ele como elementos elásticos. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. Eu não sei se é a minha internet ou se é o meu computador. Hoje ele está meio que travando, tá? Então, se começar a travar muito, por favor, me avisem. Mas eu acho que é o computador. Então, vamos lá. Bom, vamos falar então hoje de elementos elásticos, né? E o que a gente vai conversar um pouquinho é uma introdução ali, da onde a gente implanta, então, esses elementos elásticos, tá? Opa, tá inclinação, pra mim tá ruim. Deu. As molas, né, como a gente pode ver nesse problema, tem uma função muito importante, né? Por isso elas servem, são estudadas, né, em 3 módulos mais ou menos, né? São diversas as funções das molas, né? Observe, por exemplo, uma ilustração bem simples ali. Ela serve como trampolim, né? E também permitem, então, o impulso ali do salto. Mas a mola, assim como o parafuso, que a gente viu que tem mais de uma função ainda, que a gente conheça mais a função de fixação, ele também promove o deslocamento, né? Peças fixas entre si, com elementos elásticos, né? Podem ser deslocadas sem sofrer alterações. Então, elas facilitam também a flexibilização entre elementos, tá? Assim, as molas são muito usadas como componentes de fixação elásticos, tá? Sofrem deformações quando recebem a ação de alguma força, mas voltam, né, ao seu estado normal, à sua geometria inicial, no repouso ou quando essa força é cessada. As uniões elásticas, então, são usadas para amortecer choques, né? Materiais mecânicos, normalmente, não têm alta resistência a choques ou impacto, e a mola, então, entra aí nesse campo para reduzir esse tipo de impacto, tá? Ela absorve a vibração, na verdade. Não é que ela previna, ela absorve e dissipa, né, no corpo a vibração. Com certeza, né, conhecemos vários exemplos onde se utiliza as molas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos e formas de uso. As molas são usadas principalmente no caso de armazenamento de energia, tá? Amortecimento de choques, distribuição de cargas, limitação de vazão, preservação de junções e contatos, tá? O que a gente fala quando a gente está falando armazenamento de energia, tá? Nesse caso, as molas são utilizadas para acionar mecanismos, né, de relógios, de brinquedos, de retrocesso de válvulas e de descarga de aparelhos, por exemplo, né? Então, ela sofre uma deformação e ela, quando volta ao seu estado original ali, ela pode, então, acionar os mecanismos. Sobre o amortecimento de choques. Espera aí que tem algum colega me chamando aqui. Não sei se não está conseguindo entrar em aula. Não. Amortecimento de choques, né? As molas amortecem choques em suspensão e para-choques de veículos, por exemplo. Em acoplamento de eixos e na proteção de instrumentos delicados e sensíveis, tá? As molas, então, têm essa capacidade de receber o impacto, né, e dissipar ele ao longo do corpo, né, com uma performance muito melhor que os mecanismos
de outra geometria, como por exemplo barras. Sobre distribuição de cargas, quando eu uso a mola, né, elas distribuem cargas em estofamentos, né? Exemplos bem simples, em colchões, em estrados, né? E em camas de veículos. Né? Então, tem a capacidade de distribuição da carga, que normalmente é uma força-peso, né? Que se distribui ao longo das molas, então. Ela pode servir também como limitação de vazão. As molas regulam a vazão de água em válvulas e registros e também a vazão em gás, como por exemplo em botijões, né? Esses P13 que a gente conhece, e outros recipientes. Ela também pode ajudar na preservação de juntas ou de contatos, quando eu tenho elementos mecânicos, né? Nesse caso, então, a função da mola é de se preservar, né, aquelas peças articuladas, alavancas de contato, vedações, que estejam em movimento ou sujeitas a desgaste, né? Ainda, as molas têm a função especial de manter o carvão de um coletor sob pressão, né? Constantemente pressionado, por exemplo. Sobre os tipos de molas, tá? Os diferentes tipos de molas podem ser classificados quanto à sua forma geométrica ou, segundo modo, como resistem aos esforços, né? Que tipos de esforços podem sofrer as molas? Quanto à geometria, as molas podem ser ou helicoidais ou planas. Existem apenas esses dois grandes grupos, né? Nessas três primeiras, a gente tem as helicoidais, são aquelas que têm N espiras, né? E tendem a ser muito mais longas do que a área da base. Enquanto as planas, né, elas têm menor altura, né, e seguem um plano. Isso quanto à geometria. Quanto ao esforço que elas suportam, elas podem ser de três tipos, né? Elas só aguentam três tipos de esforços, que são tração, compressão e torção, tá? As molas não resistem à flexão nem ao cisalhamento, por exemplo. Apenas esses três esforços. Por isso, nós temos três diferentes tipos de mola. As molas de tração, as molas de compressão e as molas de torção. A gente vai falar um pouquinho agora de cada um desses tipos, tá? Porque ela tem que ser projetada e implantada, então, de acordo com o tipo de esforço, tá? Eu não posso comprar uma mola de compressão e tentar tracionar ela, tá? Ela vai ter uma resistência à tração, mas muito pequena quando comparada à resistência de compressão, tá? O mesmo serve para torção. A resistência da mola, quando ela é projetada para aquele esforço, tá? É muito diferente para os demais esforços. Então, uma mola de compressão, quando submetida a tração ou torção, ela vai ter uma resistência muito baixa, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses três tipos. Vimos, então, que tem as molas helicoidais, geometricamente falando, né? E as molas planas. Sobre as molas helicoidais, elas são as mais usadas, né? Amplamente usadas na mecânica. Em geral, ela é feita de uma barra de aço. Deixa eu botar silencioso aqui. Em geral, é feita de uma barra de aço e enrolada em forma ou de hélice, né, cilíndrica, ou de cônica. A barra de aço pode ter seção circular ou quadrada ou qualquer outro tipo de seção, tá? Ou seja, a área transversal ali da barra em que eu faço N espiras, normalmente ela é circular, né? E tem algumas quadradas. Outras geometrias é bem difícil, tá? Mas pode existir. Em geral, a mola helicoidal é enrolada à direita, tá? Ela tem um sentido. Quando a mola for enrolada à esquerda, o sentido da hélice deve ser indicado no desenho, tá? Então, falando de desenho técnico, se eu não tenho nenhum tipo de sentido, tá? Ela é enrolada à direita, ela segue o sentido direito. Para aquelas que são enroladas à esquerda, tem que vir, tá? Alguma observação, alguma descrição disso. Elas podem funcionar por compressão, por tração ou por torção, como nós vimos, né?
A mola helicoidal de compressão, ela é formada por espiras. Quando essa mola é comprimida, né, feita uma força paralela ao corpo dela, né, o espaço entre as espiras diminui, tornando, então, menor o comprimento total da mola. Né? Aqui um exemplo bem simples. Eu tenho uma mola, quando submetida, então, à compressão, a altura dela vai diminuir. A gente pode ver, por exemplo, esse tipo de aplicação, né, em furadores de papéis, bem simples. Né? E mecanicamente a gente usa muito. Diferentes dela, né, temos a mola de tração. Normalmente ela possui 2 ganchos, né? Porque a mola de tração, o intuito dela é ser tracionado, né? Ser puxado para fora os 2 lados. Então ela tem que ter algum dispositivo de fixação. Então as mais comuns, elas têm um gancho em cima, né, e um gancho embaixo, ou olhares. Para esse tipo de mola desempenhar sua função, ela deve ser esticada, né? Eu estou promovendo a tração ali. Então, ela no estado normal tem um comprimento L e quando submetida a um esforço, ela vai esticar. Então, o comprimento dela vai aumentar, diferente da mola de compressão, né, que tem o seu comprimento diminuído. Aí tem alguns exemplos, umas ilustrações mecânicas dela. E falo também da mola helicoidal de torção, tá? Essa é aquela que tem 2 braços de alavanca, além das espiras, tá? Um lugar bem simples da gente ver ela são nos prendedores de roupa, né? Sempre vai ter os braços ali para promover a força, além do corpo, né, enrolado, que são as espiras, né? Aqui a gente tem um exemplo, que é do prendedor, e geometricamente ela é assim, tá? Como esse desenho à esquerda aqui. Agora a gente vai falar sobre as molas cônicas, né? Elas não precisam ser somente helicoidais, elas também podem ser cônicas. E aí as aplicações dela vai ser diversas, né? Desde componentes mecânicos até componentes de utensílio de cozinha. Tem aqueles de, não sei se é bater bolo, alguma coisa assim, que também é uma molinha. Tá? Então, tenho aqui alguns exemplos de molas helicoidais. Algumas molas, né, padronizadas são produzidas por fabricantes específicos, né, encontram-se nos estoques. Outras são executadas de acordo com a especificação do projeto, tá, segundo medidas proporcionais padronizadas, porque é um elemento de fácil confecção. Né? A seleção da mola depende das respectivas formas e solicitações. Né? Ela vai ser produzida de acordo com a minha solicitação, principalmente tenho que saber se ela vai ser submetida a compressão, tração ou torção. Tá? É importante que a gente saiba, eu não sei porque pulou essa figura aqui, mas passo, então, é a distância entre os centros de 2 espiras consecutivas. Tá? A distância entre as espiras é medida paralelamente ao eixo. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente precisa entender que essa daqui é uma mola que está uma espira encostada na outra. Mas vou botar numa mola separada aqui. Ó, essa daqui. A gente precisa saber, então, que no caso de molas, passo é a distância entre o centro da espira. Vamos ampliar aqui, ó, como se fosse essa primeira espira. O centro dessa espira até o centro da espira seguinte, tá? Não é essa distância pequena aqui que eu tenho entre elas. Eu sempre tenho que olhar no centro de uma espira até o centro da outra espira, tá? Se eu medir apenas essa distância aqui, eu vou ter sempre um passo menor que a realidade. Então, os meus cálculos não vão ficar certos, tá? Ali aonde eu vou medir é importante. Mas a gente vai falar da nomenclatura de cada uma delas agora aqui. Tá? Essa aqui, então, é uma mola helicoidal. Quais são as características dessa mola? Essa daqui é uma de compressão cilíndrica. Eu tenho DE, que é este aqui em cima, que é o diâmetro externo. Né? É o maior diâmetro, aquele que eu meço por fora, né, das minhas espiras. DI
vai ser o meu diâmetro interno, aquele que eu meço por dentro ali da minha seção cilíndrica da espira. Tenho H, que é o comprimento da mola, tá? Esse comprimento é quando tá sem nenhum esforço, tá? A mola não tá nem comprimida nem tracionada, ela tá sem nenhum esforço. Esse é o comprimento original. Tenho o diâmetro da seção do arame, né? Caso ele for de seção circular, eu vou ter o diâmetro. Caso ele for de seção quadrada, eu vou ter a base, tá? Passo, então, é a medida entre o centro de uma espira até o centro da espira seguinte. E N é o número de espiras que eu tenho. Neste caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras, tá? A mola de compressão são enroladas com espiras separadas, elas sempre vão ter uma distância entre si, que possam ser comprimidas, né, quando solicitado o esforço. O próximo desenho aqui é uma mola, então, de compressão cotada. Este daqui é o desenho de uma mola de compressão cotada. Falando da mola de tração, né? Os diâmetros vão ser a mesma coisa. D vai ser o diâmetro externo, né? Medido por fora da mola. DI, diâmetro interno, por dentro da mola. D é o diâmetro da seção do arame, normalmente, novamente. Se for quadrado, né? Vai ser a área, vai ser a base do quadrado. P é o passo, né? Continua sendo a distância entre o centro de uma espira e o centro da outra espira. E N o número de espiras. Tá? A nomenclatura é padrão. Como a gente vê, as características da mola de tração são quase as mesmas que a mola de compressão. A única diferença entre uma mola e outra, tá, é a relação de comprimento. Na mola helicoidal de tração, o H, né, que é o comprimento da mola, representa o comprimento total da mola, isto é, soma do comprimento do corpo da mola mais o comprimento do gancho, tá? Então, na mola de tração, eu considero todo o comprimento, ainda que o início seja um gancho e o fim também, eu considero todo o corpo, tá? Porque não são apenas essas espiras centrais que vão sofrer conformação, tá? Os ganchos também. Então, eu considero todo o corpo. Enquanto a mola de tração, a altura final são apenas ali a altura entre as espiras, tá? E a outra diferença é que nas molas de compressão, eu vou ter uma distância, um afastamento entre uma espira e outra. Enquanto as molas de tração, as espiras vão ser encostadas umas na outras, tá? Justamente para que quando eu faço o esforço, elas se separem, né? Se eu já construísse ela com alguma distância, na hora que eu fizesse a tração, ela vai se afastar muito, correndo o risco de desenrolar, né? Ou romper. Sabendo, então, que eu tenho aqueles tipos ali de molas helicoidais, eu também tenho as molas cônicas, né? As molas cônicas, elas podem ser de seção circular ou de seção retangular. Não necessariamente são feitas, né, de arames cilíndricos. Podem ser uma seção retangular também, tá? Nesse tipo de mola, então, de seção circular e cônica, a altura é o comprimento total da mola. Diâmetro maior da mola, então vai ser o diâmetro da base, tá? Da base e externo, vai medir por fora da mola. Vou ter o diâmetro menor, tá? Vai ser o início da mola, também medido pela forma externa, tá? E não interna, como a gente media antes. P é sempre o passo, a distância entre o centro de uma espira e o centro da próxima espira. N é o número de espiras, novamente, e D, o diâmetro da seção do arame. Visto, então, a mola cônica de seção circular, eu também tenho a mola cônica de seção retangular, tá? H, então, é o comprimento, a altura total.
da minha mola. dm é o diâmetro maior da mola, é o diâmetro medido por fora, pelo lado externo, né, da base da minha mola. dm minúsculo é o diâmetro externo, só que do início da mola. P, novamente, o passo, N, o número de espiras. Só que dessa vez eu tenho também o E, que é a espessura da seção da lâmina, né? A espessura da lâmina que eu posteriormente fiz as espiras. E A é a largura da seção da lâmina, né? Como eu estou trabalhando com uma seção retangular, eu vou ter uma altura e vou ter uma base. Então, a espessura vai ser E e a altura da lâmina vai ser H. Em lugar do diâmetro do arame D, a mola circular, né? A mola de seção retangular apresenta outras características. Quando ela é circular, eu vou ter apenas um diâmetro. Quando ela é retangular, eu vou ter espessura e altura da lâmina. E quando ela é de base quadrada, né? A espessura vai ser a mesma que a largura. Então, eu vou ter apenas um valor ali de base. Análise, então, das características da mola de torção, né? Falamos, então, da nomenclatura, que ela repete. Ela vai ser... não, desculpa, essa daqui é a mola helicoidal de torção, né? H vai ser sempre a altura do corpo inteiro da mola. Diâmetro externo da mola. Diâmetro interno da mola, medido pelo meio. D é o diâmetro da seção do arame, né? Do arame de seção circular. N é o número de espiras. R é o comprimento do braço de alavanca, tá? Porque a característica das molas de torção é que ela vai ter um braço de alavanca, certo? Então, R é o comprimento do braço de alavanca. E A é o ângulo entre as pontas da mola, tá? É normal eu ter este ângulo aqui, ó, de 90 graus. Posso ter outros tipos? Posso. Mas o tipo de mola de torção mais comum é com ângulo entre os dois braços de 90 graus, que é aquele que proporciona melhor torção. As novas características que aparecem nesse tipo de mola são o R, né? Que é o comprimento do braço, que nas outras eu não tinha o braço. No caso de compressão, ela era toda inteira, e no caso de tração, eu tinha os ganchos. E também, né, o único diferencial é essa angulação aqui entre os dois braços, né? Notamos, então, que as forças que atuam nesses braços são perpendiculares ao seu eixo, tá? As molas, né, elas são compridas e as forças atuantes são sempre perpendiculares, tá? Ao eixo da minha mola, fazendo com que a mesma ocorra, né, torção. Se eu fizer uma força paralela à minha mola, né, se eu estou fazendo uma força paralela para dentro, eu estou fazendo compressão. Se eu estou fazendo uma força paralela para fora, eu estou fazendo tração, né? E quando eu estou fazendo uma força perpendicular, aí eu atuo com uma mola de torção. Vimos, então, as molas helicoidais. Vamos falar das molas planas, né? As molas planas são feitas de um material plano ou de fita, tá? Elas podem ser simples, pode ser do tipo prato, do tipo feixe de mola e do tipo espiral também, tá? Esse aqui é um tipo de mola plana simples. Esse aqui é um tipo de mola prato, tá? Esse aqui é um feixe de molas, tá? A gente usa esse elemento em caminhão. E o tipo de mola espiral, né? Observamos, então, que a mola plana simples, ali, esse tipo de mola é empregado somente para algumas cargas. Em geral, né? Essa mola é fixa numa extremidade e ela tem a outra extremidade livre. Quando sofre a ação de uma força, a mola é flexionada na direção oposta, né, da minha força exigida ali. Vejamos agora o tipo de mola prato.
ela tem a forma de um tronco, de um cone, com paredes, né, de seção regular. Elas funcionam associadas entre si. Normalmente eu uso mais de uma, vou associando elas entre si. O arranjo desse tipo de molas nas colunas dependem, né, da necessidade que eu vou aplicar a minha força. Né? Quanto maior a força, maior a flexibilização, maior o número de molas pratas que eu vou associar. Tá? Elas podem ser tanto associadas no mesmo sentido, que é quando eu quero uma maior resistência mecânica, ou elas podem ser acopladas no sentido alternado. Eu tenho uma menor resistência mecânica. Em contrapartida, eu tenho uma maior flexibilidade, né, do meu componente, porque ela vai ter uma capacidade de flexionar muito maior do que quando elas são associadas no mesmo sentido. Os tipos de características dessas molas. Eu tenho diâmetro externo, tenho diâmetro interno, que é o menor diâmetro dela, tenho H, que é a altura total da minha mola, maiúsculo. H minúsculo é o comprimento do tronco da minha mola. E E é a espessura, né, da lâmina da minha mola. O feixe de molas, né, ele é feito de diversas peças planas de comprimento variável, moldadas de maneira que fiquem retas sobre a ação de uma força. Né? Então, elas têm uma inclinação natural e quando é feita a força, tá? Ela fica, então, plana. Ela é para compensar, né, a força atuante. No final, né, vamos conhecer um pouquinho da mola espiral. Essa mola espiral tem uma forma de espiral ou de caracol. Tá? Em geral, é feita de uma barra ou de uma lâmina retangular. A mola é enrolada de tal forma que todas as espiras ficam concêntricas, né, entre si. Para interpretar, então, a cotagem desse tipo de mola espiral, vamos olhar esse desenho aqui. Né? A cotagem dela é feito assim. Diâmetro maior vai ser medido da parte externa dela, sem contar, tá, a última parte de fixação ali, tipo um gancho. L vai ser a largura da seção transversal da lâmina e a espessura da seção da lâmina, porque normalmente elas são feitas com uma base retangular, e N é sempre o número de espiras que eu faço no enrolamento ali da minha lâmina. A apresentação das molas, então, dos desenhos técnicos de cada uma é normalizada, né, pela ABNT. São 3 as formas de representação adotadas, que são a normal, em corte e simplificada. Os quadros a seguir, né, é um exemplo e mostram as principais molas estudadas nessa aula. Né? Vamos examinar ali os quadros e as respectivas molas. Notamos também a representação normal, as espiras são desenhadas de modo como as vistas são feitas pelo observador. Tá? Sempre que eu tenho o desenho de modo que a vista é observada pelo observador, é como se fosse uma visão frontal da minha mola ali. Já nas representações simplificadas, as espiras são representadas esquematicamente, né, por meio de linhas. Vamos dar uma olhada aqui nas minhas molas, tá? Então, elas sempre vão vir, vou dar um zoom aqui, em 3 visualizações, no jeito normal. Natália, Oi? Natália, eu acho que o Isaac tá tentando entrar lá na sala, tá? Peraí. Ó, Isaac, Jefferson. Isaac. Anotei aqui. Desde cedo a plataforma tá dando algum problema. Elas vão vir sempre em 3 vistas. São elas a normal, a em corte e a simplificada. Né? Nesse primeiro aqui eu tenho um tipo de compressão, helicoidal cilíndrica, seção circular. Tá? Então, vejo ela de forma normal. O corte seria para ver ela internamente. A simplificada, ela é sempre por meio de linhas apenas. Tá?
No segundo exemplo, eu tenho uma compressão helicoidal cilíndrica de seção retangular, né? A gente consegue observar, então, na visão em corte, né? Qual é a seção da minha lâmina, que nesse caso é retangular, e a linha é só para ver se ela é helicoidal ou se ela é cônica. Nesse caso, ela é helicoidal. Tem o tipo de compressão helicoidal cônica de seção circular, né? Então, a primeira vista normal, a segunda vista em corte, eu consigo observar, então, qual é a seção da minha lâmina. E, através das linhas, eu consigo observar que ela é cônica. Tenho a de compressão helicoidal cônica de seção retangular, né? Vista normal, vista em corte, consigo observar aqui, então, a minha seção, a minha espessura da lâmina e a altura da lâmina. E no desenho de linhas, consigo observar, então, que ela é cônica de seção retangular. Tenho a cilíndrica de seção circular, né? Uma mola de tração, a mais comum que nós temos. Pelo desenho, conseguimos observar a seção circular, né? E o desenho em linhas, que ela é de tração. Tenho a de torção, que sempre vai apresentar dois braços, né? Normalmente a 90 graus entre si, para proporcionar melhor esforço de torção. Normalmente também de seção circular. Tem um exemplo de mola prato único e outro de mola prato, né? Associadas. Quando elas são associadas no mesmo sentido, que é quando eu quero uma maior resistência mecânica, e também associada em sentidos opostos, né? Que é quando eu quero uma maior flexibilidade. Tem um exemplo de mola espiral, né? A mola espiral, ela não vai ter, né, uma imagem de corte. Porque se eu cortar ela, eu vou enxergar exatamente a mesma figura, né? Então, ela não tem uma imagem de corte. Ela é sempre de uma seção circular. Tem o feixe de molas, tá? Que também é sempre de seção circular, portanto, não se faz necessário, né, uma imagem de corte para ver a seção ali. Então, eu tenho ela tanto uma visão normal, quanto em linhas para perceber qual é o meu tipo de mola, tá? Sobre os materiais de fabricação de molas. As molas podem ser feitas a partir dos seguintes materiais, tá? Elas ou são de aço, de latão, de cobre, podem ser de bronze, de borracha. Tem, inclusive, molas de madeira e de outros materiais, tá? Dá para fabricar mola de praticamente todos os materiais. As molas de borracha e de arames de aço, normalmente as de pequenos diâmetros, né? Solicitação de tração, apresentam as vantagens de constituírem elementos com menor peso e volume em relação à energia armazenada. O que quer dizer a solicitação, né? O peso com a energia armazenada, né? Quanto maior a capacidade da minha mola de armazenar energia, maior é a resistência dela, tá? Uma mola de compressão, né? Que aguenta uma compressão de bastante peso, ela tem então alta energia armazenada. A que não sustenta muito peso é de baixa energia armazenada. Para a conservação, certas propriedades das molas, né? Propriedades elásticas, magnéticas, resistências ao calor e à corrosão, deve-se usar aços ligas e bronzes especiais ou revestimentos de proteção. Os aços molas devem apresentar as seguintes características: alto limite de elasticidade, grande resistência e alto limite de fadiga, né? Mola tem que ter alto limite de fadiga. O que é a propriedade de fadiga, né? É a propriedade que o material tem de fazer o mesmo movimento repetidas vezes, né? Então, a ideia da mola, normalmente, é repetir infinitas vezes aquele movimento. Por isso, a necessidade de um alto limite de fadiga.
Quando as solicitações são leves, né, usam-se ácidos carbonos, normalmente 1070 ou 1095. Além de 8 milímetros de diâmetros, não são aconselháveis, né, os ácidos carbonos, pois a têmpera não chega até o núcleo, né? Como é necessário, então, tratamento térmico de têmpera, naquelas molas em que eu tenho um diâmetro maior que 8 milímetros, não é interessante a aplicação da têmpera, porque ela não vai acontecer de forma geral, né? A tendência dela vai ser de acontecer de forma superficial. E aí, quando eu faço tratamento superficial, né, eu tenho características do núcleo diferente das características da superfície. No caso de molas, não é interessante. Eu vou ter uma parte mais frágil, uma parte mais rígida. As molas destinadas a trabalhos em ambientes corrosivos, com grandes variação de temperatura, são feitas em metal monel, né? Aquele que eu tenho cobre e níquel, ou aço inoxidável também. Os aços ligas apresentam a vantagem de se adequarem melhor a qualquer temperatura, sendo particularmente úteis no caso de molas de grandes dimensões, por exemplo. Aplicações, né? Para selecionar o tipo de mola, então, é preciso levar em conta certos fatores, como, por exemplo, o espaço ocupado, o peso e a durabilidade. Há casos em que se deve considerar, né, a observação das propriedades elásticas, atritos externos ou adicionais, né, amortecimento, relações especiais entre forças aplicadas e a deformação da mola. Na construção de máquinas, né, empregam principalmente molas helicoidais de arames de aço, né? São de baixo preço, de dimensionamento e montagem fáceis, né? E podem ser aplicadas em forças de tração e de compressão. As molas de borracha, essas já são utilizadas em fundações, especialmente como amortecedores de vibração e ruídos, em suspensão de veículos, por exemplo. As molas de lâmina, que são aquelas que são os feixes de lâminas e de barra de torção, requerem espaços de pequena altura, são aquelas que eu não consigo, né? Não tenho uma dimensão para colocar uma mola de compressão, por exemplo. As molas espirais, aquelas usadas em relógios, e de prato podem ser montadas em espaços estreitos, porque a altura dela é pequena, né? Ela tem uma base maior, mas a altura é pequena. As molas de lâmina, de prato, helicoidal de prato e de borracha, né, dispensam pouca quantidade de energia por atrito, né? Ela tem capacidade de armazenamento alto. Aqui eu tenho uma mola de prata, sozinha, e outra, né, associada com sentidos opostos. Deixa eu botar aqui. Pessoal, a parte de molas é essa, tá? Não tem muito o que fugir delas, ela é curtinha, mas a gente precisa ver, porque ela é uma das classes dos tipos de elementos, né? Esses são os elementos elásticos. Então, basicamente, a gente seleciona ela pelo esforço, né? Que vai ser compressão, tração ou torção, né? E o tipo de material, e se ela vai ser helicoidal ou cônica, vai depender, então, da minha aplicação, né? As mais comuns são as helicoidais. Em outros tipos de aplicações mais específicas, principalmente quando eu tenho requisito espaço, né? Eu utilizo, por exemplo, as planas. Elas têm uma base maior, mas uma altura menor. Mas 90% das molas utilizadas são as helicoidais. Alguma dúvida sobre essa parte de molas? Não, aqui tranquilo. Tranquilo, gente? Então, por hoje é só. Hoje vamos acabar mais rapidinho, tá? Mas para a gente não misturar os assuntos, porque amanhã a gente começa outro assunto, essa parte de introdução de elementos elásticos, que é mais curtinho, tá? Então, amanhã a gente começa num assunto novo e dá sequência até o final da semana. Certo? Então, boa noite Tá, gente. todos. Boa noite para vocês. Cuide. Boa noite. Falou. Boa noite. Falou, Zadar.